Dica de número 20 para os casais e solteiros. Nós mencionamos no vídeo anterior, bem breve, sobre a seguinte pergunta: que tipo de esposa você seria se você fosse casada com o melhor marido do mundo? Que tipo de marido você seria se fosse casado com a melhor esposa do mundo? É uma pergunta que pode parecer assim fantasiosa, mas se a gente parar para pensar, ela vai gerar muitas ideias e nos mostrar como temos que mudar o nosso comportamento. Eu penso assim que, por exemplo, uma das coisas que nós perdemos muito com o tempo, com os anos, a modernidade, é justamente essa vontade de agradar muito ao outro, né? Quer dizer, se eu creio que eu casei com a melhor pessoa do mundo, que o meu marido é o melhor marido do mundo, então, para mim, não vai ser difícil fazer o que ele gosta, procurar agradar, procurar estar com ele, fazer tempo, sacrificar coisas que eu gosto para agradar a ele. Quer dizer, isso faz parte do que eu sinto, do que eu acho da pessoa, do meu marido, né? Mas o que acontece muito é a pessoa não tem essa mentalidade, não tem essa consciência. E ela pensa assim, eu vou fazer o que eu quero. Então, como se eu fosse a melhor pessoa do mundo, não ele. Eu sou a melhor esposa, eu sou a melhor mãe, então eu quero as coisas para mim. É natural do ser humano ser incentivado por ele mesmo a melhorar quando ele vê o seu próximo indo melhor que ele. Então, por exemplo, assim, se eu moro numa casa, aí o meu vizinho, ele vai lá e pinta a casa dele, ele cuida do jardim dele muito bem, ele tem um carro novo, é natural eu querer também melhorar, porque o meu vizinho está mostrando que é possível. Então, a não ser que eu seja uma pessoa totalmente relaxada, displicente, enfim, eu sou anormal, o natural do ser humano é querer melhorar quando vê outro ser humano indo bem. Então, essa ideia de perguntar-se que tipo de marido eu seria se eu tivesse casado com a melhor esposa do mundo, é exatamente para você promover em você uma mudança sem esperar, sem já ter a melhor pessoa do seu lado, mas você imaginar que você é casado com a melhor esposa ou o melhor marido do mundo, e então você dizer assim, poxa, se a Cristiane é a melhor esposa, a melhor mulher do mundo, então eu tenho que ser o melhor homem, eu tenho que tratá-la muito bem. O melhor homem para mim. Exato. Né? Porque é aí que tá, Renato. Muitas pessoas acham que elas já são... Eu já sou a melhor esposa do mundo. Só que ela não está sendo a melhor esposa do mundo para ele. Ela está sendo a melhor esposa do mundo para ela. Aos olhos dela. Aos olhos dela. Ou então ela faz uma lista das qualidades que ela tem, como a gente ouve muitas vezes, a mulher fala assim, ou o homem fala assim, mas eu dou dinheiro, não falta nada, eu trabalho igual um cavalo, eu lavo, eu cozinho, eu passo. A pessoa fala todas as qualidades que aos olhos dela ela tem, e que são qualidades de verdade, mas ela não olha aquilo que está faltando, né? Então não adianta, por exemplo, se eu sou fiel a Cristiane toda segunda, quarta e sexta, não adianta se eu sou fiel 3 dias na semana, 4 dias na semana, o que importa para ela é a minha infidelidade os outros dias. Então, se eu estou fazendo algumas coisas boas, mas as outras que são precisas não estão sendo feitas, então eu não sou a melhor pessoa, o melhor marido para ela. Posso ser aos meus olhos, mas não para ela. E tem aquela coisa, quando você pensa assim, você também entende a outra pessoa. Por quê? Cada uma é diferente. Talvez o seu pai ou a sua mãe iria aceitar você como o seu jeito como esposa ou como marido. Seu pai e sua mãe ia aceitar, porque é o jeito deles. Mas o seu marido, a sua esposa já é diferente. Ela tem um outro jeito.
ela tem uma outra perspectiva. Ela é diferente. Ela não é como você. Ela não é como a sua mãe, o seu pai, os seus irmãos. Ela é diferente. Então, como que eu posso ser a melhor esposa, o melhor marido para essa pessoa que é tão diferente de mim? Quais as necessidades dessa pessoa, os requerimentos dessa pessoa. Né? E aí é que vem o esforço. É aí que você vai se esforçar para se tornar essa pessoa. Uma vez que o meu marido ele se torna o melhor marido do mundo para mim, né? Como se fala, customized. Feito sob medida. Feito sob medida para mim. Então, obviamente, qualquer pessoa, ela pode ser a pessoa até mais desligada do mundo. Ela não vai conseguir não melhorar, não fazer algo que venha também à altura, encontrar você naquele mesmo nível. Então, está aí um desafio para você. Nós não estamos falando isso aqui somente para você sair pensando, terminar de assistir o vídeo e pensar, é legal, boa ideia. Não, mas que você faça um desafio. Por que você não pega, por exemplo, os próximos 30 dias? Faz um desafio com você. Os próximos 30 dias, você vai ser a melhor esposa. Imaginar que o seu marido já é o melhor marido do mundo. Ele não é ainda, mas você vai tratá-lo como se ele fosse. Então, como você trataria o seu marido se ele fosse o melhor do mundo? Você o cobriria de sorrisos, você o cobriria de carinho, você faria a comida que ele gostar, que ele gosta mais, você não ficaria criticando, chateando, enfim, você dê asas à sua imaginação. Como que você seria como esposa? Você, marido, como você seria? Que tipo de homem você seria para a melhor esposa do mundo? Então dê asas à sua imaginação, pense na necessidade, os desejos da pessoa com quem você está ao lado e comece a fazer isso. Faça isso consistentemente, por mais difícil que seja, por mais contra a sua natureza, por mais que a outra pessoa não mereça, faça isso. Faça com toda certeza, com toda a fé, como nós falamos no vídeo anterior, imaginando aquilo que ainda não existe. Faça isso. E depois você nos diz o resultado. Tá bom? Você não vai querer parar. Eu creio que 30 dias, depois ela vai ver o resultado, ela não vai querer parar, ela vai continuar fazendo assim. E esse é um dos nossos segredos. Exatamente. Nós procuramos fazer isso. Agora, os solteiros. Você pensa, mas eu sou solteiro, eu não posso fazer isso. Você pode sim. A pergunta é igual para o solteiro, mas um pouquinho diferente para a sua situação. Se você fosse uma princesa que quisesse se casar com um príncipe, você é a melhor solteira que existe no reino. Então, que tipo de mulher você seria? Que tipo de solteira você seria? Se você está querendo atrair um príncipe. Então, dê asas à sua imaginação e comece a se preparar, se transformando nesta mulher que é digna de um príncipe, que um príncipe estaria atraído e gostaria de conquistar. Né? Como que você seria se você fosse uma princesa? A princesa mais requintada, mais linda, a mais querida do reino. Mais fina, mais virtuosa, né? Um prêmio que ele daria a vida dele para conquistar. Então, comece a se tornar esta mulher já solteira, ainda que você não tenha nenhum sapo interessado em você, que dirá um príncipe. Mas faça isso. E o solteiro, o rapaz, o homem, mesma coisa. Se você fosse aquele homem, aquele príncipe que qualquer mulher, a melhor mulher do mundo, gostaria de casar com você. Que tipo de homem solteiro você seria? Que tipo de homem você seria? Então, agarre essa oportunidade, não espere essa mulher aparecer, porque ela não vai aparecer se você não for esse tipo de homem. Então, comece já a se preparar enquanto você está aí esperando pela sua princesa. Tá bom? Então fica aí a dica. Nós voltamos com a próxima dica amanhã. Deus abençoe a todos.